Olá, estou aqui novamente para convidar vocês a fazer uma concentração baseada no texto de Grigori Grabovoi. Vamos pensar, focar o nosso pensamento na salvação global e no desenvolvimento harmonioso. Vamos pensar em garantir a vida eterna para nós e para todos no corpo físico. E vamos nos envolver nessa luz, a luz da salvação global, a luz da vida eterna, a luz da eternidade. Ela pode estar no presente, num ponto infinitamente distante, ou no futuro infinitamente longe. Mas ela existe e você, com a luz do seu pensamento, une a luz do seu pensamento a essa luz da eternidade. E vamos pensar no rejuvenescimento do nosso corpo físico, na recuperação da saúde, né, de qualquer problema de saúde que você tenha, na recuperação de qualquer órgão. E vamos trazer essa luz para o nosso corpo físico para regenerar esse órgão, recuperar completamente a saúde. E mantenha esse pensamento de saúde, de regeneração, de recuperação, de vida eterna, enquanto eu leio o texto e siga as orientações que Grigori Grabovoi vai sugerir nesse texto. E quando você aprender a tornar seus eventos pessoais infinitos, você estará em harmonia. E seu mundo, o mundo interior, corresponde ao mundo exterior infinito. Porque o Criador criou tal realidade que o mundo interior corresponde ao desenvolvimento infinito do mundo exterior. Em princípio, tudo no mundo é harmonioso, isso é logicamente claro. E se quisermos entender como uma árvore cresce, é assim que ela cresce a partir do Criador. Vamos imaginar uma imagem simples. Há o corpo físico de Deus. Deus tomou uma árvore em sua mão e queremos entender. Se excluirmos o conceito de oxigênio, por exemplo, de solo e assim por diante, neste caso, como a árvore crescerá? E quando fazemos uma pergunta, respondemos com toda a simplicidade, dizendo: se dermos outra mão, sim? A mão esquerda, por exemplo, e colocamos uma pessoa nessa mão. Então, comparando que há uma pessoa e uma árvore, entendemos que a árvore cresce em relação à pessoa. Vamos imaginar, vamos tentar pensar nessa imagem. Só um momento. Vamos tentar pensar nessa imagem que ele sugeriu. O Deus, o Criador, é um corpo físico, é só, né, no nosso pensamento. Em um corpo físico, ele tem uma árvore numa mão e um ser humano em outra mão. E ele está falando, ele sugere que, ainda que não tenha oxigênio, solo, essa árvore crescerá, ainda assim crescerá. E aí ele sugere que essa árvore crescerá em relação à pessoa. O mundo, a árvore é o mundo externo, a pessoa é o mundo interno. O mundo externo representa a árvore, né? Cresce para favorecer o ser humano. Então, o mundo externo se harmoniza para que o ser humano se desenvolva, tenha vida. Isso tudo você imagina em seu pensamento.
e interioriza todo esse conceito que ele está sugerindo. E essa compreensão do que ele sugeriu aqui ocorre no nível da alma. Preste atenção que, se do lado esquerdo também há uma árvore, a compreensão só pode ocorrer no nível da reação do espírito de uma pessoa. Esta é a diferença, que a compreensão no nível da alma vem quando consideramos o corpo do homem, o corpo existente de Deus. E se considerarmos, suponhamos, o princípio da mecânica quântica a um nível de controle da mão esquerda, isto é, Deus se manifesta como canhoto. Se considerarmos o nível de crescimento da matéria no nível de controle, verifica-se que o nível da mão esquerda é o nível próximo ao coração, porque o coração tem a maior parte voltado para a esquerda. E, como eu disse, este é o nível que divide a estrutura para todos os fenômenos do mundo, aqueles que não são definidos. Portanto, concordamos com você que o lado esquerdo são os eventos correspondentes a todos os elementos externos da realidade. E acontece que, se você precisa se recuperar de alguma doença, então você olha para o lado direito como um sistema de informação conhecido. Mas o lado esquerdo está lá, mesmo assim. Quaisquer valores desconhecidos estão no lado esquerdo. Então, ele já sugeriu isso, eu já fiz o vídeo, está no YouTube, anteriormente. Imaginar o corpo físico, onde o lado direito do corpo físico são eventos conhecidos. E o lado esquerdo são eventos que você precisa harmonizar, mas são desconhecidos. O lado direito também precisa harmonizar, só são problemas já conhecidos por você. Uma doença, qualquer coisa, recuperar uma doença, um órgão, mas você já sabe, já tem clareza do que precisa harmonizar. O lado esquerdo, existem problemas que você não tem ideia, são desconhecidos. E aí você junta isso tudo, direito e esquerdo, na forma de um ser humano, para que a forma do ser humano, refletindo a imagem e semelhança do Criador, harmonize todos os seus eventos, conhecidos e desconhecidos. Ou seja, Deus é o Criador de todos os sistemas, porque ele introduziu o conceito de valor desconhecido. Se todos os valores fossem conhecidos, saberíamos onde está a localização de Deus. E então o mundo geralmente seria fechado em termos de nível lógico, de fechamento de informação. Mas o mundo não pode ser fechado, porque é infinito. E, portanto, por analogia com isso, para que haja um desenvolvimento eterno do mundo, o homem deve essencialmente criar fenômenos de tal maneira após o qual o próximo nível de desenvolvimento é criado. Ou seja, qualquer fenômeno não deve ter finalidade na fase do seu desenvolvimento. Então, você cria mentalmente, né, esse mundo onde as coisas não têm, os elementos não têm fim. Tem um desenvolvimento eterno. Ok, digamos que uma pessoa tenha se recuperado. Então, agora estou configurando o gerenciamento, a gestão, né, o controle para a recuperação, que é uma recuperação rápida. Mas, ao mesmo tempo, a recuperação continua sendo um pequeno passo para a estrutura do desenvolvimento eterno. Podemos falar sobre o fato de que estamos realmente fazendo algo quando as pessoas aprendem a realmente gerenciar, a fazer controle, a fazer essas práticas de concentração como nós estamos fazendo agora. Ou seja, elas têm uma estrutura real que lhes permite, antes de tudo, se estabelecerem bem, dominando a tecnologia de autorregeneração e, em seguida, gerenciando eventos e sendo capazes de ensinar aos outros. Se falarmos sobre uma pessoa ter sistemas sintomáticos de melhoria, ou mesmo saúde completa, é apenas um passo para ter tudo. Desenvolvimento eterno.
No conceito de desenvolvimento eterno está todo o mundo externo que nos rodeia. Acontece que, em princípio, um ser humano é inseparável do mundo externo. Ou seja, se ele quer se desenvolver eternamente, há uma tarefa do Criador. Ele se torna um com o mundo inteiro, ou seja, com todas as informações do mundo. E nesse nível ele se une ao corpo físico do Deus único. Como eu falei, você imagina que o seu corpo é o mundo, do lado direito estão as coisas, os eventos que você conhece e que quer harmonizar, do lado esquerdo os eventos que você desconhece, mas que também quer harmonizar. E ambos os lados se unem no nosso corpo físico, que é a imagem do corpo físico de Deus único. Então, tudo se torna harmonizado quando nos vemos como a imagem e semelhança do Deus único. Os elementos conhecidos, desconhecidos e os elementos internos e externos, já que você está imaginando que o seu corpo físico é todo o mundo, interno e externo. Tudo está dentro do seu corpo físico. Agora vamos considerar onde exatamente ele se conecta com o corpo físico do Deus único. Aí agora ele vai sugerir uma concentração muito bonita. Consideramos a opção de uma pessoa ficar à sua esquerda do corpo físico do Deus único e consideramos a relação com uma árvore. Lembra que eu falei da árvore na mão direita e o ser humano na mão esquerda? Mas se considerarmos apenas um homem, vemos que seu próprio crescimento, aqui ele está de pé à esquerda, vendo o contato dos pés de um homem, os calcanhares de um homem estão em contato com a palma da mão de Deus. A árvore na mão direita e o ser humano na mão esquerda. Você imagina você próprio na mão esquerda de Deus. Quando você está em pé, na palma da mão esquerda de Deus, os seus calcanhares estão tocando, seus pés estão tocando a palma da mão esquerda de Deus. E se considerarmos esse processo, suponha que existe um termo comum, como a alma está em seus calcanhares. Uma pessoa tem medo de algo, né? A alma está em seus calcanhares e, nesse caso, uma pessoa tem medo de algo. Acontece que o objeto em si, como o medo, é um elemento não perigoso para uma pessoa, quando uma pessoa está na mão de Deus. Então, você está na palma da mão de Deus. Então, você não terá medo de nada. Porque Deus é a coisa mais próxima de uma pessoa. Ele é o seu Criador, então ele jamais vai querer o seu mal. E se a alma vai nos calcanhares, você imagina como se sua alma estivesse pulsando em seus calcanhares, né? A alma está em todos os lugares, mas você imagina nesse momento que sua alma está pulsando num ponto em seus calcanhares. Isso é a minha sugestão de como eu imagino essa concentração. E se a alma vai nos calcanhares, é claro, ela vem da palma da mão de Deus. Então, passa para o homem pelos calcanhares. Imagina agora, você está em pé, na palma da mão de Deus, e a luz da sua alma vem através da mão de Deus e entra pelo seu corpo físico através dos seus calcanhares. E toda a energia desse Deus Criador vem, penetra no seu corpo através do seu calcanhar, trazendo a saúde, recuperação, regeneração, rejuvenescimento, harmonização de todos os eventos através do seu corpo físico. E acontece que o conceito de medo, em princípio, não existe no mundo quando Deus se une, ou seja, ele se une a um ser humano pelo menos em um ponto, pelo menos através de dois calcanhares. Nesse momento, ele está se unindo com você através de seus calcanhares. E se encontrarmos, por exemplo, a estrutura de nosso próprio desenvolvimento, no fato de que entramos em contato com Deus em algum momento, pelo menos
Aí ele vai dar outra sugestão que eu vou deixar para o próximo vídeo. Pelo menos com o cotovelo, então, é claro que uma pessoa é indestrutível, isto é, ela não tem problemas em princípio, ela não tem nada a temer. Então, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham sentido essa energia, a energia divina, penetrando em todo o seu corpo físico através desse ponto de contato com o Criador, nós, através dos seus calcanhares, na palma da mão esquerda de Deus. É uma linda concentração e eu sugiro que vocês pratiquem bastante isso. E quando vocês estiverem fazendo a concentração para ajudar outra pessoa, vocês vão imaginar essa outra pessoa exatamente nesse lugar, sustentada pela palma da mão esquerda do próprio Criador. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!